primeira pergunta é da Adriana Oliveira. Olá, Roger e doutora Aide. Tenho uma pergunta. Sou do Rio de Janeiro e comecei agora a estudar inglês. Tenho um casal de amigos que mora há mais de 30 anos nos Estados Unidos e me deram a oferta de morar com eles, pela oportunidade de vida que é muito boa aí. Qual visto eu tiro para poder morar nos Estados Unidos? Já tirei meu passaporte, agora só falta da minha filha de 1 aninho e do meu esposo. Qual o primeiro passo tenho que tomar? E com essa pandemia, vou esperar fazer tudo depois de 2020. Então, essa é uma pergunta que eu gosto de falar, que cada caso é um caso, porque a gente teria que estudar e entender um pouquinho mais da experiência dela no trabalho, talvez entender se ela tem uma formação acadêmica superior, um bacharel, um mestrado, um pós. Então, quando a pessoa manda uma pergunta assim para o nosso escritório, eu costumo responder o seguinte: a gente sabe que para você se qualificar para um green card, a gente pensa em categorias grandes, né? A gente pensa em categorias de família, se você tiver um parente, mãe, pai, irmão, marido, essas são as categorias que vêm para a cabeça, filho acima de 21. Se não, a gente começa a pensar já no lado de business, né? De empregos, employment-based visas, né? Employment-based immigrant visas. O que é isso? Isso são vistos de imigrantes que acabam sendo residente permanente, um green card. Então, a gente sabe que a gente tem o EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, mas as mais faladas são EB1, EB2, EB3. EB1 é para aquela pessoa que tem habilidades extraordinárias, aquela pessoa que ganhou prêmios, que foi entrevistado, que tem destaque, que já talvez foi juiz na área, foi chamado por o conhecimento, talvez ganhou um salário acima da média, uma pessoa realmente conhecido na área, e nem precisa ter uma formação. Essa pessoa pode ter destaque simplesmente por ser um executivo conhecido, ou atleta, artista. Tem várias pessoas, vários tipos de trabalhos que se enquadram no EB1. Daí a gente tem o EB2, que muita gente só fala no EB2 Interesse Nacional. Mas só para vocês saberem, esses EBs, eles têm subcategorias, tá? Eu costumo falar sobre as mais conhecidas, as mais procuradas. Mas por isso que eu falo que cada caso é um caso, e é muito importante fazer uma consulta para nós avaliar as suas experiências e ver aonde vamos enquadrar você. Mas para não perder o raciocínio, EB2 Interesse Nacional, essa é uma opção também que você não precisa ter oferta de emprego, que você não vai fazer um investimento em um negócio, e também vai gerar um benefício do Green Card caso for aprovado, igual ao EB1. Esses 3 pontos são iguais. E daí a gente vai ter que provar dos requerimentos, que nesse caso a gente está trabalhando com 7 requerimentos, a gente tem que provar 3 requerimentos da lista, né? Que são, você tem um diploma, algum certificado na sua área, talvez você tenha 10 anos de experiência, talvez você tenha algum reconhecimento, artigos publicados, tipo, essas coisas que são um pouquinho mais voltado para acadêmicas, às vezes, né? Ou experiência e habilidades também. Daí a gente tem que provar que você tem um propósito. E esse propósito nos Estados Unidos é um propósito de mérito e substância e interesse para o governo americano. Por isso que eles não requerem que você divulgue, anuncie esse emprego, entreviste pessoas, porque você tem alguma coisa a oferecer aos Estados Unidos. E a terceira opção, onde basicamente todo mundo se enquadra, babás, pessoas que trabalham em função de casa, cozinheiras, motoristas, secretárias, é o EB3. Tem 3 subcategorias também, profissional, skilled workers, unskilled workers. Só que essa daí, você vai precisar ter uma oferta de emprego. Então, assim, quando a pessoa fala, eu quero um visto para morar e viver e trabalhar, não existe um visto assim, simplesmente por o fato que alguém quer vir, morar e trabalhar, que deveria, na minha opinião. Já quer vir morar aqui, trabalhar, pagar impostos, eu iria aprovar. Mas eles criam categorias de vistos, né? E daí a gente tem os vistos de não imigrantes, que são vistos temporários, que podem ser visto de pastor, visto de artista, visto de atleta, de modelo. Então, a gente tem os vistos PES, O, R, tem vários tipos de vistos que iriam conceder a oportunidade de você vir, trabalhar e morar. Mas todos esses vistos de não imigrantes, a maioria, você vai precisar de uma oferta de emprego. Existem algumas exceções no visto O1, né?
onde pode ter um board que contrata, que, enfim, são detalhes. Mas eu acho que essa pessoa teria que fazer uma consulta para a gente avaliar, mas agora, pelo menos, ela tem um norte das opções que existem. Vamos para a próxima pergunta aqui, é da Amanda M. Boa tarde, Roger e doutora Aide. Minha pergunta é o seguinte: alguém que não mora nos Estados Unidos pode receber e manter uma conta bancária aqui nos Estados Unidos? Por exemplo, um freelancer que ganha em dólar, que paga impostos americanos por receber aqui, mas que mora no Brasil ou em outro país. Isso pode acarretar em algum problema imigratório no futuro? Então, eu sempre falo para os nossos clientes que abrir uma conta nos Estados Unidos não dá problema, né? Porque qualquer um pode abrir uma conta, você pega um IT number, você pode até abrir uma empresa. Não é que eu estou aconselhando vocês a fazer isso, mas não existe nada que impede uma pessoa estrangeira de abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Agora, o problema que eu vejo, Roger, com muitas pessoas é o seguinte: se você mora aqui e você trabalha e você não tem autorização, seria um problema. No caso dele, a coisa que vem na minha cabeça é mais em questão a imposto de renda. Porque quando você trabalha aqui ou você tem uma empresa, você é obrigado a pagar os impostos de renda. Eu não vejo de fato agora, baseado nos fatos que eu vi, que são poucos, né? Poderia ter mais coisas que eu não sei, que talvez iria trocar, né, a minha opinião, modificar a minha resposta, mas baseado nisso, uma pessoa que mora em outro país, que tem uma empresa registrada, que faz freelance, que recebe aqui, que paga imposto de renda, eu sempre aconselho, porque eu não sou contadora, né? A gente tem várias pessoas que nós podemos até indicar para vocês, que eles entendem muito, muito bem, profundamente, sobre a questão tributária do Brasil e daqui. Porque até onde eu sei, o pouco entendimento, isso não é advice, gente, não estou dando conselho de contadora, você teria que pagar a tributo aqui e no Brasil também, porque está levando dinheiro para o Brasil. Então, é uma coisa que eu iria falar, entra em contato com um CPA de preferência, né, que é uma contadora pública e certificado aqui nos Estados Unidos. Vamos para a próxima pergunta, que é do João Vitor Quinte dos Santos. Olá, Roger e doutora Aide. Tenho uma dúvida quanto ao visto EB2NW. Tenho 10 anos de experiência na área de tecnologia e um associate degree e já tenho um inglês de nível. Acredito que deve ser intermediário ou avançado. Tem alguma chance de aprovação para esse visto ou teria um outro caminho? Muito obrigado, João Vitor Quinte, Florianópolis, Santa Catarina. Olá, João Vitor, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Então, eu acho complicado, Roger, quando alguém fala que sim ou que não, que ele qualifica baseado em tão pouca informação, né? Ele tem 10 anos de experiência e um associate's degree. Mas, por exemplo, primeiro que eu tenho que provar 3 requerimentos do 7. Então, vamos lá, vamos falar que a gente provou 2, porque ele tem 10 anos de experiência e vai ter colegas na área dele que vão estar dispostos a escrever cartas falando sobre a experiência dele. E daí vamos falar que ele tem um diploma na área. Só que eu não sei se ele tem alguma licença, se ele fez alguma contribuição, se ele escreveu algum artigo. Então, baseado nessa informação, ele só cumpriu 2 requerimentos. Então, fica inviável eu falar sim, você qualifica, mas eu também não gosto de falar não, porque eu não sei todo o histórico dele. Então, eu, normalmente, quando eu faço uma consulta, eu peço para o pessoal enviar o currículo antes, para nós poderem avaliar. Agora, o que eu gosto de já alertar é que muitos consultores de imigração, eles provam que todo mundo qualifica, né? Eles falam, não, você tem diploma de qualquer coisa, você qualifica, enfermeira, advogado, médico, só que eles fazem uma avaliação que não é completa, não é por falar mal de ninguém, eu imagino que muitas outras pessoas fazem excelente trabalho também, e se esforçam ao máximo, é o pensamento que eu quero pensar e ter, mas eu acho que faz uma diferença quando você fala com advogados de imigração que estudaram aqui, porque você tem que fazer uma avaliação completa, então é muito técnico essas partes pequenas da lei. Então, em inglês, it's a two-pronged approach. Isso quer dizer que tem 2 partes da lei e as 2 têm que ser cumpridas. Então, a segunda parte, que é a mais importante, é provar, primeiro, número 1, que você tem um propósito de mérito e interesse nacional.
Número 2, que você tem a experiência e as habilidades de levar esse projeto para frente. E número 3, você tem que provar profundamente com evidências estatísticas, um planejamento de negócio, por que esse projeto cabe entre interesse nacional de mérito e substância para o governo americano. Então, assim, normalmente quando a gente passa o olho no currículo, a gente já tem um norte. Então, assim, quando as meninas recebem uma ligação no meu escritório, eu tenho 3 brasileiras que trabalham aqui. Uma é advogada no Brasil, mas ela é paralegal aqui. Está fazendo curso, na verdade, vai concluir ainda. Ela não é advogada nos Estados Unidos. Eu falo, você pode olhar o currículo e dar um note, porque se a pessoa fala, eu não tenho formação, eu não falo inglês, eu não tenho muita experiência, não joga para consulta. A pessoa vai gastar $200 e eu não vou poder ajudar a pessoa. Se é uma pessoa que quer estudar, não cobra, ajuda, né? Ajuda, seja esse tipo de pessoa. Então, eu sou super grata a essa equipe que nós temos, porque se o João Vitor entrar em ligação, ele vai entrar em contato, vai mandar o currículo, e com isso, se ele passar da primeira fase, que é essa triagem que as meninas fazem, daí ele vai ser agendado para uma consulta. Mas eu já gosto de plantar essa semente na cabeça dele, de começar a pensar, o que você vai fazer aqui que vai ser de interesse nacional? Só falar, eu vou trabalhar na área de TI, nossa, não vai passar, porque temos 45 milhões de pessoas no seguro-desemprego, né? Então, hoje em dia, tá complicado. As pessoas falam, tá muito fácil. Sobrou um monte de números de vistos de imigrante, vem agora. Sobrou sim, porque a gente tem um sistema de visa, bulletin, que tem um certo número de green card disponível, e quando não cumpre tudo, eles transferem para outro ano. Beleza, tô ouvindo todo mundo falar isso. É verdade? É verdade. Isso quer dizer que uma pessoa sem planejamento vai dar certo? Não vai. Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Augusto Paes. Olá, Roger, doutora, tudo bem com vocês? Minha pergunta é referente ao U-Visa. Uma pessoa que deu entrada no U-Visa, já protocolado e realizado a coleta de digitais, e saiu do país por vontade própria, ainda assim pode receber o Work Permit através do D-Action e retornar ao país para aguardar a liberação do visto em si nos Estados Unidos? Muito obrigado e abraços. Olá, obrigada por a pergunta. É sempre bom ouvir, porque a gente tem muita dúvida sobre o que é o U-Visa, o que é asilo, qual pode sair, qual não pode. Então, o que acontece? Quando você está em processo aqui nos Estados Unidos e foi realizado aqui dentro, você não pode sair dos Estados Unidos sem a autorização. Eles chamam de advance parole, em inglês. E alguns brasileiros começaram a chamar o cartãozinho de combo card, né, algum tempo atrás. E achei bacana, porque é 2 documentos em um, né, um combo, 2 coisas em um. Então, o que é essas 2 coisas? O Work Permit, a autorização de trabalhar, e o Advance Parole, que é o documento que autoriza você a viajar. Então, como eu falo, eu não sei todos as circunstâncias, os detalhes em qual ele saiu, mas eu gosto de tentar de dar uma resposta concreta. Se você saiu sem esse documento, isso pode ser uma complicação, porque tecnicamente eles falam que o caso é anulado, ele é cancelado. E eu teve pessoas que realmente não sabiam isso, estavam com outros escritórios, não foi passada essa informação, estavam no Brasil durante a pandemia e por a mal surpresa que processo cancelado. Então, é uma coisa que são detalhes, Roger, que fazem toda a diferença. Então, para as pessoas que estão num processo e você tem alguma emergência e você precisa sair com urgência, você pode fazer um expedited request. Não é a mesma coisa que o premium processing. O premium processing é para certos formulários, normalmente I-140, I-129, você paga uma taxa extra, eles revisam o processo em 15 dias, etc. Isso aqui não tem custo. É um expedited request baseado em uma dos 5 critérios. Acho que tiraram um critério agora vai ser 4. Mas, enfim, são critérios de emergência. Uma coisa humanitária, alguma coisa de interesse nacional, alguma coisa com médico, alguma perda financeira. Tipo, eu estou aqui fazendo U-Visa, mas tem uma invasão dos meus terrenos no Brasil. E se eu não comparecer lá, acionar, eles vão acabar
tirando todos os meus bens que eu tenho, eu vou ficar sem dinheiro. Então, é uma coisa urgente que eu preciso ir lá resolver. Você pode fazer um expedited request por telefone ou por escrito. Eu gosto de fazer por telefone. Daí, nessa hora, quando você ligar, você tem que ter toda a sua informação pronta, baseado em qual parte da lei. Óbvio, sempre com advogado de preferência, porque sabemos os caminhos um pouquinho mais fácil, mas não é uma coisa que tem uma taxa para fazer. Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Pesca e Natureza. Olá, Roger e doutora Aide. Um jovem de 20 anos, solteiro, com pais separados e alguns problemas associados a relacionamentos, não se sentir bem dentro de casa, pode solicitar um imigrante juvenile? Se sim, qual o custo em média de um processo desse tipo? Então, na verdade, esse é o tal SIJC, que eu acho que muitas pessoas estão falando sobre isso na internet, estão recebendo várias perguntas agora sobre isso. Então, esse é o Special Immigrant Juvenile Status, ok? Isso é quando a pessoa não tem um dos pais aqui responsáveis para eles, né? Então, eu acho que assim, eu acho que seria um pouco complicado na circunstância dele, porque ele tem os dois pais, né? A mãe e o pai aqui. Então, eu acho que seria um pouco difícil provar. Mas eu sempre falo que, Roger, é tão difícil sem a gente saber todos os detalhes. Então, eu gostaria que esse jovem, porque eu não quero deixar alguém sem uma ajuda, faz um inbox, seja no comentário aqui no YouTube, nesse vídeo, ou faça um inbox no nosso Instagram. Tudo é nascimento legal, então não tem erro. Porque daí a gente pode ouvir um pouquinho mais. Esses detalhes, às vezes, são um pouco pessoais também, como as coisas de asilo. Às vezes, as pessoas não querem divulgar todas as informações. Então, eu fico um pouco receosa de falar não, mas, assim, normalmente, a gente costuma falar que precisa ter, né, alguém que não tem os pais aqui. Na verdade, essas crianças acabam, às vezes, Roger, sendo guarda do Estado, né? Eles não têm os pais aqui por algum motivo, sofreram algum abuso, os pais ou foram condenados, ou não estão aqui, ou algum pai está em outro país, a mãe não está. Então, são circunstâncias que têm que ser aliado. Eu sei que é cansativo para vocês, às vezes, ouvir cada caso é um caso, mas eu falo isso de coração mesmo, para não atrapalhar, porque tem muita gente na rede social que fala sim para tudo, e assim, se eles dão entrada no seu processo, eles vão alegar depois que imigração negou. Eu não tenho controle sobre isso, mas não é bem por aí, tá? A gente tem um dever, por ser advogada, licenciada, eu tenho um dever ético de avaliar os detalhes, de entender profundamente antes de eu falar sim ou não.